Olá, caros alunos e alunas. Eu sou Ana Clara Rebouças e estamos na disciplina Ciências Sociais e Saúde. Na aula anterior, abrimos nossa disciplina refletindo sobre as interações entre as ciências sociais e saúde, particularmente a saúde coletiva, transitando entre seus eixos temáticos clássicos e emergentes, seus principais desafios, potencialidades e as perspectivas que se colocam nos tempos mais atuais. Entendemos então esse primeiro momento, o qual batizamos de um voo panorâmico, como uma contextualização dessa relação entre disciplinas que, por si só, são densas e altamente fecundas em termos de produção de saberes e práticas. Nessa segunda aula, convidamos vocês a avançar nessa trajetória de estudos, privilegiando agora um dos ramos mais produtivos das ciências sociais em saúde, a chamada antropologia médica ou antropologia da saúde. Utilizaremos um ou outro termo para se referir a esta sub-área da antropologia, tal como amplamente se nota, muito embora não sejam sinônimas, uma vez que têm origens e escopos diversos. Entretanto, guardam bastante confluências entre elas, e por esta razão, utilizaremos ambos os termos. Os nossos estudos nessa semana se reportarão a 2 artigos que mobilizam noções e conceitos chaves, sobretudo aqueles vinculados à antropologia médica, os quais discutiremos nesse encontro. Antes disso, tomemos esse ponto de partida. A antropologia médica, segundo Cecil Hellman, aborda a maneira pela qual as pessoas em diferentes culturas e grupos sociais explicam as causas dos seus problemas de saúde. E avança esse autor. Relaciona-se também aos tipos de tratamento nos quais as pessoas acreditam e aos indivíduos que recorrem quando de fato adoecem. Ou ainda, a antropologia médica é também o estudo de como estas crenças e práticas relacionam-se às mudanças biológicas, psicológicas e sociais do organismo humano, tanto na saúde quanto na doença. Todos esses atributos da antropologia médica são fundamentais por produzir reflexões que ampliam ou aprofundam saberes em saúde e por suscitar orientações que contribuem para práticas do cuidado mais efetivas. E é dentro deles que emerge uma noção bastante acionada nesse ramo, que é o das metáforas em saúde. No primeiro artigo, que discutiremos aqui, esse é o objeto central, isso é, os autores analisaram o uso das metáforas para expressar a dor de dente entre usuários de um serviço da urgência odontológica de um município de médio porte em Minas Gerais. A partir desse estudo, buscaram refletir sobre quão reveladoras são tais metáforas acerca da experiência da dor dentária. Aqui já um ponto relevante. São bastante comuns estudos em antropologia médica que exploram metáforas relativas às mais diversas condições do processo saúde-doença, com destaque para algumas enfermidades, sobretudo aquelas que mais impactam o imaginário coletivo ou a vida dos sujeitos, a exemplo da AIDS, do câncer, das doenças degenerativas, entre outras. E isso tem uma razão de ser, como veremos mais adiante. Já no caso da odontologia, e tal como os autores do artigo apontam, ainda são relativamente escassos os estudos nessa perspectiva, em que pese a riqueza de situações que demandariam pesquisas dessa natureza. Mas avancemos nas metáforas em saúde. Os autores do artigo em relevo, e concordando com Lima e Trade, reportam-se a denominada teoria da metáfora, que é utilizada para examinar como valores estão subjacentes na retórica da biomedicina e da racionalidade científica. Aqui vocês podem perguntar, mas por que seria importante examinar os valores que estão na base dos discursos e de uma dada racionalidade? Porque, como diria um renomado pensador das ciências sociais e humanas, o problema das ideias que temos, e aqui podemos também falar dos valores, é que as ideias, ou os valores, são reais em suas consequências, diz Thomas. Tomando esse pressuposto para pensar o processo saúde-doença, enfoquemos as enfermidades, como fazem muitos estudos em antropologia médica, e em particular o que o artigo traz quando afirma que a enfermidade é uma ameaça à racionalidade. Em outras palavras, isso quer dizer que uma pessoa doente pode romper com a racionalidade em vários pontos, desde o momento em que recorda aos demais os limites da razão, até, e mais gravemente, quando de alguma forma desobedece às determinações dessa razão pela não adesão ao tratamento, pela recusa a submeter-se a determinado procedimento, ou ainda quando a resposta terapêutica não é a esperada, o que é frequente na dor, inclusive. Os autores ainda ressaltam
A dor escapa em muitos sentidos ao paradigma biomédico, transgride os conceitos da racionalidade e cria situações ameaçadoras aos saberes e práticas do cuidado em saúde, onde a dor se tornou uma entidade indigna. Ou, como preferem Lima e Trade, a dor se torna um objeto insubordinado. Em face dessa e de outras rebeldias do viver e sentir as enfermidades, é que o setor saúde, especialmente naquelas áreas que se deparam com situações de grande sofrimento humano, volta-se ao esforço de compreensão da linguagem dos indivíduos. Linguagem essa comumente metaforizada e utilizada para descrever a sua condição, muitas vezes na tentativa de exprimir o que é dificilmente expresso em palavras para o entendimento do outro, no caso do profissional de saúde. Um interessante e sensível caso de expressões metaforizadas de enfermidades e dores podemos encontrar na obra da pintora mexicana Frida Kahlo, quem as vivenciou em ocasiões diversas da sua vida, conforme dados biográficos da artista. Dentre as tantas telas revestidas de tais expressões, convido a contemplação de duas, também destaque na nossa síntese em PowerPoint, aquela denominada A Coluna Partida, de 1944, e a chamada Sem Esperança, de 1945. Em ambas, saltam aos olhos os inúmeros elementos metafóricos que a artista mobiliza para expressar os seus densos sofrimentos físicos e emocionais em face das dores e enfermidades experienciadas. Naquela última, a tela Sem Esperança, notem a centralidade da figura dentária em uma conotação de dor extrema. A propósito, o nome da tela é bastante instigante, não é mesmo? Bom, no caso do artigo em foco, vocês também observarão nos resultados da pesquisa as metáforas que os entrevistados utilizaram para expressar suas dores de dente, tais como: é uma dor aguda e profunda, me deixa irritada, me dá a sensação que tem uma agulha espetando, com muita força e de uma vez só. Ou, uma dor sofrida demais, prejudica até a cabeça, parece uma ferroada de alfinete, que fica latejando o lugar. Ou ainda, horrível, preferia ganhar mais 7 filhos do que sentir esta dor de dente, ou mesmo dói tudo e parece a morte arranhando e puxando o seu rosto. Ou seja, uma dor de dente, uma agulha espetando, uma ferroada de alfinete, um parto, a morte arranhando e puxando o rosto. Diante da intensidade da dor que estas metáforas buscam comunicar, abro um breve parêntese para uma oportuna provocação. Vocês já pararam para imaginar o que é sentir uma dor dessa e não ter acessibilidade a um serviço de saúde para a sua resolução mais imediata? Ou mesmo, já imaginaram ter acesso a um determinado tratamento e esse não ser efetivo para alívio de uma dor? Nesse caso, o que fazem os indivíduos? A que e a quem recorrem? Fica para reflexão. A propósito, estas questões e seus desdobramentos são exemplos de objetos da antropologia da saúde em busca de orientações a partir das suas análises. Mas retornemos às nossas metáforas. Do exposto até aqui, devemos perguntar, afinal, como podemos definir as metáforas? Em sua acepção linguística, a maioria das definições as compreendem enquanto uma figura de linguagem onde se usa uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é muito comum, revelando uma relação de semelhança entre dois termos. No artigo, os autores concordam que metáfora se refere à situação em que a significação natural de uma palavra é substituída por outra em virtude da relação de semelhança subentendida. Notem que em ambas as definições há em comum a referência a uma relação de semelhança que é pretendida no uso da comunicação. No caso da dor de dente, e tal como destacamos acima, esta pode ser metaforizada de diferentes maneiras, sendo interessante analisar as relações de semelhança que as palavras ou expressões utilizadas buscam estabelecer, ainda que, e em muitos casos, tal relação de similitude seja a um primeiro olhar difícil de compreender ou possa soar hiperdimensionada aos receptores da comunicação. A exemplo, pode não ser nada fácil, especialmente aos que nunca sentiram dor de dente, imaginá-la como uma ferroada de alfinete ou ainda a morte arranhando e puxando o rosto. Em antropologia médica, uma outra forma de conceber as metáforas em saúde é aquela que foi intensamente explorada pela escritora Susan Sontag, em sua obra clássica A Doença como Metáfora. Aí, e em tantos outros estudos inspirados por essa densa reflexão,
encontramos análises sobre como certas doenças são metaforizadas de modo a simbolizar fortemente o tipo de sociedade em que ocorrem, como bem discorre Cecília Minayo. Essa autora retoma a ideia das doenças metáforas, afirmando: a AIDS, o câncer e, nas sociedades mais antigas, a sífilis são doenças que, para a sociedade, atingiram indiscriminadamente todas as classes. Mas não é bem verdade, pois, como elas alcançam também a classe dominante, tornam-se muito chocantes para a sociedade, que imediatamente reage frente a elas. Acresce Minayo, essas doenças, como o caso da AIDS, sobretudo no contexto da sua emergência no século passado, em uma perspectiva sociológica, apareceriam como uma espécie de anomalias sociais e indicariam desordens, desvios, devassidão, limite e incapacidade do ser humano diante do mal. Ou ainda, são doenças que remetem à morte e, diante delas, a sociedade reflete o seu próprio desaparecimento. Sontag, por sua vez, assim sintetiza: essas doenças metáforas fazem com que nos encontremos com a nossa concepção arcaica e, ao mesmo tempo, moderna do mal. Daí conclui Minayo: trememos diante delas porque assinalariam um limite humano, nos colocariam um desafio da própria capacidade da sobrevivência. Portanto, tais doenças são tomadas como metáforas da sociedade, metáforas muito fortes de tudo aquilo que também individualmente se acha colocado para nós. De volta ao nosso artigo de base, lá encontraremos outra fecunda discussão às ciências sociais, e no caso presente muitos estudos socioantropológicos da saúde. A partir de agora, passemos então a falar sobre as denominadas representações sociais. É claro que não pretendemos, em hipótese alguma, saturar um debate sobre essa vasta e densa teoria, que remonta a outras noções e conceitos que escapam dos objetivos da nossa disciplina. Aqui, analisaremos as representações sociais, tais como definidas pelos autores do artigo, respaldados por referências clássicas da área. Assim, para eles, representações sociais é um termo que significa reprodução de uma percepção retida na lembrança ou no conteúdo do pensamento. E acresce: nas ciências sociais, são definidas como categorias de pensamento que expressam a realidade, explicando-a, justificando-a ou questionando-a. Mas o que quer dizer isso? Representações sociais como para a reprodução de um pensamento ou categorias de pensamento? Vejamos outra forma de definição e, claro, alguns exemplos para tornar mais fácil o nosso entendimento. Minayo, de modo mais didático, assim coloca: o homem é um ser que, ao mesmo tempo, cria cultura e simboliza suas vivências, sendo capaz de expressá-las. A expressão dessas vivências é que constitui a representação social, que possui sempre elementos conscientes e inconscientes. Vejamos então. As representações sociais são estas expressões simbólicas das vivências humanas, e por isso falamos antes em percepção, categorias de pensamento, pois tais expressões contêm elementos conscientes e inconscientes. E assim sendo, acresce aquela autora, não preciso necessariamente elaborar ou redefinir a todo momento a ideia de que tenho de mulher, de trabalho, de religião, de espaço, de tempo. Ela, isso é, a ideia de qualquer coisa que seja, está presente e é histórica e socialmente construída. Como exemplo, tomemos a ideia de tempo, que possuímos na atualidade nas sociedades capitalistas. Nesses contextos, a ideia, a concepção dominante de tempo é que tempo é dinheiro. Daí tempo se gasta, se aproveita, se desperdiça, se ganha, se perde. É possível, inclusive, mensurar o tempo em importância monetária, como se faz, por exemplo, nos honorários profissionais. Isso posto, creio que podemos sentir a importância desse conceito para se conhecer e pensar os vários aspectos da vida em sociedade. E em se tratando dos objetos caros à saúde, o mesmo pode ser e tem sido um construto potente para análise nesse setor. Assim, e com uma relativa fartura, encontramos pesquisas em representações sociais em múltiplas direções e interesses. Estudo das representações sociais de uma dada profissão, por exemplo, da odontologia, ou de profissionais, do dentista, do médico, do agente comunitário. Representações sociais de uma determinada doença ou de certo tratamento. Representações sociais do SUS, da saúde suplementar, da vigilância sanitária, enfim. Vimos até aqui duas macronoções de grande relevância para as ciências sociais e que tanto têm contribuído para pensar e intervir em saúde,
quais sejam as metáforas e as representações sociais. Passemos agora ao que o segundo artigo nos traz. Mas antes disso, recomendamos reforçar a leitura e a releitura daquele primeiro estudo, refletindo o modo como os conceitos neles contidos podem ser mobilizados no seu contexto de trabalho, no sentido do melhor repensar processos e ações de cuidado. Pois bem, ao passo que o artigo anterior se dirigiu às metáforas e às representações da dor de origem dentária, o segundo comunica-se com a dor de uma outra forma. Aqui estamos falando das narrativas no campo da saúde e os conceitos antropológicos de disease e illness enquanto categorias conceituais de maior destaque nesse texto e igualmente de grande importância para as ciências sociais em saúde. Iniciemos com as narrativas, cujo uso no artigo esteve direcionado à análise dos impactos da disfunção temporomandibular na qualidade de vida dos sujeitos ouvidos na pesquisa. Os resultados desta pesquisa revelam o impacto das mais variadas dimensões, nas dores sentidas pelos pacientes, nas limitações das suas muitas atividades rotineiras, no lazer, nas interações sociais, conforme o texto descreve com muitos detalhes e vocês deverão ler com muita atenção. Mas tão importante quanto conhecer tais impactos, o que é de grande utilidade para melhor se compreender e acolher indivíduos com esta condição no contexto da atenção e da assistência à saúde, é fundamental pensarmos quais foram os caminhos percorridos pelos autores para acessar e descrever tais impactos. Aqui estamos falando então das narrativas em saúde, que são assim definidas por Sturdat e Accioli. O campo da saúde utiliza, como narrativa, o relato dos sujeitos sobre a história de suas doenças, em especial no momento da anamnese. Nesse sentido, as narrativas podem ser definidas como tipo de discurso onde são contados acontecimentos numa estrutura sequencial. Aqueles autores, apoiados em Silva e Trentini, ao discutirem as narrativas no contexto da saúde, as classificam em 3 grupos. As narrativas breves são narrativas sintéticas, contendo estrutura mínima de uma narrativa, começo, meio, fim, em que é facilmente identificada a sequência do enredo e onde é localizado um determinado episódio, como a descoberta de uma doença, um súbito mal-estar. As narrativas de vivência são mais amplas, incluindo a história de vivência de uma pessoa com a doença e vários episódios que geralmente são colocados numa sequência de acontecimentos, dos quais nem sempre há uma interpretação temporal, construindo a experiência como um processo. As narrativas populares são as histórias contadas e recontadas entre pessoas de uma comunidade, podendo tornar-se lendas. Destas definições, é possível notar que estes tipos de narrativas, sobretudo os 2 primeiros, podem fornecer uma profusão de dados que tanto permitem acessar o caráter singular do sofrimento, uma vez que estamos entendendo a experiência, quanto também permite auxiliar o profissional no direcionamento do diagnóstico, da terapêutica. Inclusive, de modo a levar em conta as peculiaridades de cada sujeito, conforme assinalam aqueles autores. Além dessas potencialidades e aspectos singulares ou particulares, destaco ainda que as narrativas, se analisadas num conjunto de outras tantas narrativas relativas a uma determinada doença ou itinerário de cuidado, também podem ser reveladoras de certas regularidades ou reincidências no experienciar enfermidades, seus impactos no curso da vida dos sujeitos, aspectos diversos do cuidado, desafio, avanço, nos serviços de saúde, entre outros elementos da análise. No artigo, os autores se utilizam do termo metacódigos, mais ou menos na direção da identificação dessas regularidades vistas no conjunto de narrativas afins. Vejamos com mais detalhes nos dizeres deles, baseando-se em outros estudos. Através das narrativas, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam ou ao menos tornam familiares acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal. Sendo, pois, esse processo de falar sobre a experiência uma atividade reflexiva que nos ajuda a conhecer os significados de determinados eventos localizados no tempo pretérito, essa possibilidade, evidentemente, também nos ajuda a compreender as situações atuais, como afirma Turner.
Nesse aspecto, junto a essa possibilidade de compreensão transtemporal, ou seja, tanto no passado quanto no presente, destaca-se uma outra, que é a transcultural, pois elas são metacódigos que permitem uma tradução de outras realidades culturais e pessoais, facilitando o entendimento daquilo que se caracteriza como diferença. Com o exposto até aqui, podemos concluir, então, que as narrativas nos permitem transitar em aspectos transtemporalmente, isto é, no passado, no presente e, por que não, no futuro, no sentido das expectativas dos sujeitos e nos desfechos que podemos conhecer a partir de outras narrativas, e também nos permite acessar aspectos e elementos transculturais, a partir da perspectiva comparada entre narrativas afins, ou seja, no sentido temático, contadas aqui e acolá, isto é, em diferentes contextos culturais. Últimas notas relativas às narrativas devem ser destacadas aqui. Estamos falando da sua natureza subjetiva e o que isso implica em termos da sua melhor incorporação pelas ciências da saúde. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que tanto a produção da narrativa pelo sujeito quanto a sua interpretação são processos subjetivos, isso é, próprios de uma subjetividade. Essa subjetividade, por sua vez, contrasta com as expectativas de uma suposta neutralidade ou de um ideal de objetividade, comumente perseguidos pelas ciências naturais e biológicas. No artigo, as palavras dos autores nos ajudam a compreender. A interpretação e a compreensão de uma narrativa são processos subjetivos e requerem uma abordagem mais ampla que aquela que só se preocupa com os dados da patologia. Entretanto, e infelizmente, para o modelo biomédico predominante, saúde e doença constituem fenômenos de ordem essencialmente biológica e que, portanto, devem ser tratados por meio de uma ação de natureza prioritariamente técnica. Nesse bojo, acrescem os autores, as premissas básicas da perspectiva biomédica incluem racionalidade científica, a ênfase na mensuração objetiva e numérica de dados bioquímicos, o mecanicismo, o dualismo corpo-mente, como vimos na aula passada, a visão da enfermidade como uma entidade ontológica, isso é, a tendência a atribuir às doenças uma identidade mórbida que é independente do sujeito e do contexto sociocultural em que ele está inserido. A ênfase no diagnóstico e no tratamento sobre o indivíduo doente em detrimento da família ou da comunidade, como pontua Hellman, dentre outros atributos. No entanto, todos esses atributos, devo ressalvar, têm a sua razão de ser, seus fins, suas funcionalidades, ou seja, não são por um mero acaso ou por uma livre escolha. Resumidamente, eles têm sua historicidade. Assim, não estamos pretendendo, com essa reflexão, estabelecer uma relação simplista, ou pior ainda, maniqueísta, do tipo: a biomedicina tem seus graves pecados e falhas e uma nova superracionalidade intertrans multidisciplinar deverá vir redimi-la, deixando para trás todas as suas limitações. Não, não é isso. Até porque essa nova formulação disciplinar ainda não existe e nem sabemos se irá existir. Assim, o que estamos buscando refletir aqui e no texto é, para de fato se compreender e se incorporar às narrativas dos sujeitos sobre sua enfermidade ou processo de cuidado, e a importância que isso tem para o setor saúde, precisamos antes admitir as dimensões subjetivas e não apenas objetivas de estar saudável ou de adoecer, de optar por um ou outro setor profissional, de assimilar ou não uma prescrição médica. Finalmente, é a isso e a outras tantas coisas que se propõe a antropologia médica da saúde. Para então encerrar com chave de ouro essas últimas considerações, nos oportunizam distinguir as noções que objetivamos abordar nesta semana, os conceitos antropológicos de disease e illness. No segundo artigo, vocês observaram ou observarão que os autores detalham cuidadosamente esses dois construtos. Aqui, portanto, apenas sintetizaremos. A disíase em antropologia médica é compreendida enquanto a patologia, a doença tal como concebida pela biomedicina, designando anormalidades da estrutura ou da função dos órgãos, dos sistemas orgânicos e a estados patológicos, independentemente de serem ou não culturalmente reconhecidos, segundo propõe Arthur Kleinman, que é uma importante referência nessa área. A illness, por sua vez, está relacionada à percepção e à experiência do paciente da patologia, independentemente de serem reconhecidas pela biomedicina como doença.
Como se pode notar nessa distinção, esse último conceito é essencial para se trabalhar e compreender as narrativas e para outros fins da antropologia médica. Para os autores do artigo, apoiados por Byron Good, as narrativas Illness são histórias sobre a vida dos pacientes e sobre o modo como essas doenças são vividas, a forma de representação, de expressão e de construção dessa experiência, sendo isso pautado por meio das interações sociais, nas trocas de comunicação e de outras experiências intersubjetivas na reelaboração dos conceitos e práticas. Finalizemos por aqui, desejando mais uma vez excelentes estudos investidos na leitura dos textos base e na síntese em PowerPoint. Gostaria de ressaltar que todas as noções e conceitos abordados trarão ricos subsídios para a atividade avaliativa da disciplina, cujo roteiro já está disponível a partir dessa semana. Mais ainda, tratam-se de conhecimentos que deverão levar para toda a vida profissional de vocês na fina e complexa tarefa das interações do cuidado em saúde, em qualquer que seja o contexto da atenção. Lembrem de continuar participando do fórum de discussão, que se encontra aberto, somando a ele as suas contribuições às reflexões a partir dessas novas fontes. Até a próxima!